Vou falar para vocês um pouco da situação e do panorama dos albinos que vivem no Brasil. Eu venho de uma família de 2 irmãos com albinismo e minha irmã mais nova é morena e meus pais também são morenos e nós não temos nenhum histórico de albinismo na família. Em 2004, com o surgimento da rede social Orkut, eu resolvi procurar na internet alguma comunidade relacionada com o albinismo, porque tanto eu como os meus irmãos, nós achávamos que nós éramos os únicos na face da Terra. E dei uma busca e a primeira comunidade que eu encontrei era Eu Tenho Medo e Nojo de Albinos. Ai, aquelas veias, aquilo que você enxerga o que está por dentro, que horror. Era alguma coisa parecida com isso. E meu irmão ficou super triste, a primeira reação dele foi essa, eu lembro. E aí eu falei, pô, mas por que não criar uma comunidade, não é? E aí eu resolvi criar e chamei ela de Albinos do Meu Brasil. Isso foi no final de 2004. No começo de 2005, em fevereiro, já estávamos organizando o nosso primeiro encontro, que aconteceu numa pizzaria, onde foi eu, meus 2 irmãos, 2 amigos e foram 2 amigas que eram pessoas com albinismo também e foi a maior festa, porque os garçons nunca tinham visto uma mesa tão branca. O Brasil ele é composto por 26 estados e é um país imenso, mas mensurar a quantidade de albinos é uma coisa que atualmente ainda não temos. Não existe um censo que determina quantos albinos existem dentro de uma família. Tanto que um dos estados do Brasil, que é a Bahia, é o estado onde tem a maior predominância de pessoas com albinismo. Pelo menos que eu já tenho visto. Tanto que na Bahia é o único estado que apresenta uma associação formal de pessoas com albinismo, que é a APALBA. E esse estado já conseguiu garantir que cada pessoa com albinismo tenha direito a 8 protetores solares gratuitamente por mês e foi uma grande conquista a partir de diversas lutas. A associação já tem cerca de 10 anos e já vem trabalhando em prol das pessoas com albinismo e eu já tive a oportunidade de estar no estado da Bahia, mais precisamente na cidade de Salvador, falando a respeito de albinismo e da situação de São Paulo e também compartilhando, trocando ideias com outros albinos que vivem na cidade de Salvador e de outras cidades da Bahia que estavam presentes neste segundo encontro nacional das pessoas com albinismo. Nossa ideia futuramente é que exista uma associação nacional de pessoas com albinismo, que ainda está em projeto, estamos trabalhando no estatuto e enquanto isso, desde que eu faço parte das redes sociais, desde que a gente foi conhecendo outros albinos, eu tenho trabalhado em compartilhar informações. Fiz vídeos informativos no YouTube em diversas temáticas, educação, saúde, trabalho, transporte, falando sobre questões relacionadas ao albinismo. E eu acho que é uma forma da gente ir informando as pessoas e conscientizando tanto amigos, familiares. São Paulo, por exemplo, hoje o que nós temos? Nós temos o projeto que começou dentro da Santa Casa, que é o programa Pro Albino. Ele está em fase beta ainda, mas a ideia é que ele se expanda para outros estados. Foi uma parceria de um médico dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e um oftalmologista voluntário que atende também na Santa Casa. E nesse espaço os albinos são atendidos gratuitamente, onde de 3 em 3 meses eles são atendidos pelo dermatologista, que faz um acompanhamento, e o oftalmologista faz um check-up geral, faz um exame geral da vista. Eu encontro muitas pessoas com albinismo em São Paulo e é muito interessante porque a maioria que eu encontro, quando eu pergunto, você conhece outro albino? Ele me responde, nunca encontrei ninguém, não conheço ninguém. É muito curioso isso, porque muitas pessoas que eu encontro também são pessoas simples, que não têm a informação, que desconhecem esse atendimento que é prestado à Santa Casa
e isso reforça mais o trabalho que a gente tem que ter com relação à informação. Eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro ministrar uma aula junto aos alunos da enfermagem do último ano, do último ciclo, na verdade, último semestre, e onde falei de albinismo e políticas públicas voltadas para qual que eram os aspectos que a gente batalha em questões de políticas públicas. E me espantou ver que a maioria dos alunos que estavam lá, quando eu perguntei o que era uma pessoa com albinismo, a resposta que eu tive é silêncio total, primeiro, e a pessoa respondeu, tem a pele mais clara. E para mim foi um choque, porque são pessoas que vão sair da faculdade e vão para os hospitais ou postos de saúde. E o que eu enxergo no panorama brasileiro é que em muitas situações a pessoa com albinismo se descobre pessoa com albinismo aos 17 anos, aos 9 anos, aos 9 meses, ou quando vai para a praia e sofre uma queimadura de 2º grau e vai no médico, aí o médico olha, você é albino. Com relação à deficiência visual, por exemplo, eu fui descobrir que tanto eu como os meus irmãos tínhamos deficiência visual, eu fui descobrir aos 25 anos. Hoje eu tenho 33 anos, então para mim também foi um choque, porque para mim deficiência visual era quem era cego e eu sabia que eu enxergava mal, mas eu não era cega, porque desde os 13 anos ando sozinha pelas ruas, mas tive a orientação de uma amiga, oftalmologista especialista em baixa visão, e ela chegou e me explicou a respeito e falou, Andresa, você tem direitos e vá atrás dos seus direitos. E o primeiro que eu consegui foi o transporte gratuito dentro da minha cidade, por conta da deficiência visual. E eu tenho direito a um acompanhante também por conta da acuidade visual. Mas mesmo assim eu tenho bastante independência e consigo andar bem pela cidade. Com relação à dermatologia, por exemplo, muitos colegas albinos relatam que aprenderam a usar o protetor solar lendo o rótulo, o que para mim é absurdo, e eu fui pensar também e ver quantos médicos já passaram essa orientação com relação a você tem que usar o protetor fator tal, você tem que usar da forma tal. Eu não escuto os albinos relatarem que tiveram esse tipo de orientação vinda de um especialista. O protetor solar, aqui no Brasil pelo menos, ele é tido como um cosmético, ele não é um remédio, então essa é a justificativa para ele não ser distribuído. E aí essa é uma das nossas batalhas com relação a políticas públicas. Outros meios de proteção de pele, nós temos também roupas com proteção UV, mas para nós aqui no Brasil elas custam demasiadamente caro. Por exemplo, o salário mínimo é R$500, uma camiseta com proteção UV feminina, por exemplo, custa R$100. Então, o fator de proteção da camiseta é 50, dizem que não sai na água, mas ela é extremamente cara para muitas pessoas. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma roupa com proteção UV, mas São Paulo tem um clima mais ameno. Mas outras cidades, Brasil, por exemplo, que tem um clima mais quente, existe essa dificuldade, porque a pessoa muitas vezes não sabe como usar o protetor solar e por conta do calor sai totalmente descoberto e acaba se queimando por conta disso. Muitos albinos que eu conheci no Rio de Janeiro já tinham na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade próxima à minha cidade, 6 horas daqui, tinham a pele mais judiada, e em Salvador a mesma coisa. No Rio de Janeiro ainda eu tive a oportunidade de conhecer outros albinos a partir de um encontro organizado através da rede social. E a partir desse encontro, dessas conversas, nós organizamos um grupo de pessoas com albinismo e todos os meses eles fazem encontros onde cada mês vai alguém falar de alguma temática relacionada ou ao albinismo, deficiência visual, tecnologias voltadas para pessoas com albinismo. E eu fico muito contente de ver essa iniciativa acontecendo, que é a professora Nereida, que é a docente da UFRJ, enfermeira, ela tem apoiado bastante
Ela, inclusive, ajudou com a aquisição da sala para que acontecessem essas reuniões e aí, desde então, esses encontros acontecem onde temos a Nereida, temos a Miriam e a Vanessa, que são pessoas com albinismo. A Nereida é mãe de uma criança com albinismo. E desde então esses encontros acontecem mensalmente e aos poucos nós vamos conquistando mais, os laços vão ficando cada vez mais fortes, mesmo sem ser uma associação formal. Eu conheço albinos pela internet de diversos estados, temos diversas realidades, como a realidade da Ilha de Lençóis, que é do nordeste do Brasil, onde é uma ilha que viviam muitos albinos. Esses albinos eles eram chamados de filhos da lua, onde eles trabalhavam à noite e dormiam de dia. A ilha tem pouquíssimos albinos, é uma ilha muito isolada, são 5 horas de barco para acessar essa ilha e é uma ilha isolada mesmo, onde os albinos que ainda existem lá, eles vivem a própria sorte. Dentre outros casos, o Brasil é muito diversificado, tanto em questões de clima quanto de questões econômicas. São Paulo, que é o meu estado, aqui a cidade, é uma cidade rica, tem infraestrutura, o Rio de Janeiro também, mas mesmo assim percebo muitas pessoas com albinismo com dificuldades mesmo e famílias mais pobres, onde os pais simplesmente não tem como, não tiveram a orientação adequada, o filho não usa o óculos, porque simplesmente às vezes não tem dinheiro para comprar o óculos e muitas vezes também não sabe do direito que ele tem como pessoa com deficiência visual. Cada estado tem a sua política, cada cidade tem a sua política aqui. Em 2006 teve o filme Código da Vinci, onde teve o Silas, que era o vilão, e ele era uma pessoa com albinismo, então fomos chamados para falar em uma revista a respeito de que o albinismo, a pessoa com albinismo não tem nada a ver com a pessoa do Silas, que era um vilão, ou seja, o albino ele não tem poderes, não faz mágica e não é do mal. E desde então a gente começou a aparecer na mídia. E aí teve os acontecimentos na Tanzânia também, que chamou a atenção da mídia e fui chamada em mais de um programa para falar sobre o albinismo em si. E desde então eu fui reforçando essa informação, reproduzindo vídeos, fortalecendo o vínculo com colegas de outros estados que moram mais distante de mim e com colegas de outras comunidades, como o pessoal da Itália, como o pessoal da África, como o pessoal da América Latina também. Temos amigos em Angola também que fazem um trabalho bem legal, existe um movimento bem bacana e também nos informa através da comunidade. O meu pensamento é que o futuro dos albinos, das pessoas com albinismo e dos seus familiares seja bem diferente do que se observa na atualidade ou até mesmo na minha infância, que, por exemplo, na escola passei por discriminação, o famoso bullying, e vejo que tem colegas ainda na atualidade que passam por isso, que são alvo de piadas e viram crianças retraídas, de baixa autoestima, inclusive aqui, por exemplo, em Brasil, eu já soube de vários casos, tanto Rio de Janeiro, Salvador, como São Paulo, de pessoas com albinismo que vão procurar um emprego, e foi o meu caso também, meu primeiro emprego. Eu fui olhada de cima a baixo e a pessoa disse que eu não tinha o perfil para vaga, simplesmente me olhando, e aquilo foi muito impactante. Ver que pessoas tiveram esses relatos em pleno século XXI é algo que dá muita tristeza e mais vontade de batalhar por uma mudança nessa perspectiva, que existam novas perspectivas. Temos limitações na visão, mas podemos ser independentes, podemos ser autônomos, mas dependemos de ajuda de vez em quando com relação à visão. E tem coisas que não tem como lutar, assim, nesse sentido. É mais que as pessoas compreendam e colaborem.
Então, a minha batalha também é para que os albinos se abram cada vez mais nesse sentido e não escondam o albinismo, que é muitas vezes o que acontece aqui. Existem casos de pessoas que foram muito discriminadas na sua infância e hoje pintam o cabelo porque se sentem melhor assim, se sentem mais comuns. Tem o Roberto Bíscaro também aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Ele mora a 6 horas da minha cidade, mas ele também realiza um trabalho num blog, que é o Albino Incoerente, onde ele publica diversas notícias relacionadas ao albinismo. Ele também escreveu um livro falando sobre sua vida com pessoa com albinismo. Eu tive a oportunidade de contribuir com a minha história de vida para o livro Chiari per Natura, produzido pela comunidade italiana, e fiquei muito contente com essa possibilidade. E eu sei que é apenas parte da minha história, porque a gente cada dia vai agregando mais acontecimentos, mais conquistas das nossas histórias de vida, e mais poder partilhar um pouco da minha experiência de vida do Brasil é algo muito marcante e muito gratificante para mim. E eu vejo que meus pais hoje, olhando para mim e para os meus irmãos, eles percebem que foram vitoriosos, são muito gratos assim por a gente ter crescido e superado, estando superando ainda as questões relacionadas com discriminação, preconceito. O protetor solar é caro, só que assim, eu atualmente ando mais coberta, meu corpo é mais coberto e eu passo nas partes que ficam mais descobertas. E recentemente eu descobri também a questão da vitamina D, por conta de um professor na faculdade que olhou para mim e falou: "Você tem deficiência em vitamina D, você sabia?" E eu falei: "Hã? Nunca ninguém me disse isso." E aí ele falou: "Procure um médico, faça o exame tal", que era a densitometria óssea. Procurei, fiz o exame e constatei que eu tinha osteopenia, que é um estado que antecede a osteoporose, ou seja, ele pode ser revertido. Então, a partir daí, comecei a suplementar com vitamina D. E isso foi exatamente há 2 anos atrás. O que para mim também foi um choque, saber que a medicina não está preparada para orientar a pessoa com albinismo adequadamente nesse sentido. Tive a oportunidade de conhecer também em Salvador quando eu estive no estado da Bahia para um encontro de baixa visão. Foi em 2007, eu conheci uma pessoa com albinismo, que era o Anderson, e ele tinha um câncer de pele bem avançado, mais de 50 lesões na pele, e ele foi um dos fundadores da APALBA, que é a Associação da Bahia, junto com uma dermatologista, a doutora Shirley, que era a sua médica, inclusive. E aí eu fiquei sensibilizada com ele e falei para ele sobre a possibilidade dele conseguir vir para São Paulo e se tratar aqui na minha cidade, onde tinha mais estrutura, tinha o Instituto de Câncer. E aí ele falou: "Mas eu não tenho onde ficar, eu não tenho, sou pobre, né?" Daí eu falei: "Anderson, venha e a gente dá um jeito." E foi o que aconteceu. Passados 3 meses, ele resolveu vir para um evento que teve aqui em São Paulo, uma feira para pessoas com deficiência, a Reatec, que acontece todos os anos em abril. E ele veio no final de março e fui com ele ao Hospital das Clínicas de São Paulo e conversando, perguntando onde é a dermatologia, onde é o setor de câncer, onde é tal, e fui chegando aos médicos. Expliquei a história do Anderson no guichê e o rapaz falou assim: "Vou ver se as médicas podem atendê-lo." E a resposta foi positiva. E saímos do hospital com o Anderson já com consultas marcadas, que para mim foi uma grande vitória. E todos os meses ele vinha para cá para fazer o acompanhamento médico, e do Hospital das Clínicas ele foi direcionado para o Instituto do Câncer, passou por quimioterapia. E foi uma batalha de 2 anos que infelizmente terminou quando o Anderson veio a falecer em 2011, no dia exato
exatamente 2 anos. Ele veio 31 de março de 2009 e faleceu em 31 de março de 2011, vítima do câncer de pele. E para mim foi uma grande tristeza, porque eu não esperava que ele viesse a falecer. E desde então, nunca mais parei de trabalhar para que todos os albinos tenham a informação adequada com relação à questão da pele, o cuidado com a pele, para que hoje eles tenham uma qualidade de vida melhor e para que no futuro a gente não veja histórias como a do Anderson ou como a de outros colegas relatam assim: hoje o governo é bom comigo, né? Então foi bom eu ter câncer, porque a partir do câncer eu consegui a minha aposentadoria, a partir do câncer eu consegui um auxílio-doença, que é um recurso financeiro dado pelo governo, e a ideia é que a gente mostre que, tendo os cuidados adequados, orientação adequada, o albino pode ter uma vida adequada, digna, com qualidade, um trabalho digno, sem necessidade de ter uma aposentadoria precoce. Eu também gostaria de deixar registrado minha amiga que adotou uma criança com albinismo. Outra situação interessante: quando as pessoas sabiam que ela era uma criança com albinismo, a pessoa falava assim: eu não quero criança doente, ou seja, associavam o albinismo a uma doença. E esse também é um discurso que a gente não defende, que o albinismo não é uma doença. A nossa ideia aqui é que tanto profissionais da educação como profissionais da saúde tenham mais informação acerca do albinismo, e o meu desejo é que, a partir de conhecer o nosso panorama aqui de Brasil também, que a gente possa compartilhar informações com outros países. Eu estou muito contente de ter participado com vocês, mesmo que virtualmente, e eu espero um dia poder conhecê-los pessoalmente, e espero também para uma visita aqui e a gente possa conversar, nem que seja poucas palavras, mas palavras suficientes para poder dar um outro panorama de perspectiva de vida para muitas pessoas com albinismo e seus familiares também.